Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre o possível retorno do Dedé, a grande chance dele voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama e vamos trazer aí todos os detalhes dessa negociação porque temos novidades. Falar também sobre o jogo de amanhã entre Vasco e Boa Vista pelo Campeonato Carioca, um jogo que envolve um monte de coisas, envolve ali a classificação, mas também envolve a possível vinda de um novo reforço. O lateral esquerdo, Jean Vitor, da equipe do Boa Vista, tem se destacado, está no radar do Vasco da Gama e o jogo de amanhã é fundamental para uma possível transferência dele para o Gigante da Colina. Temos muitas outras novidades, vamos falar para você, novidades no plano de sócios, reforços e muitas outras. Ou seja, torcedor, você não pode ficar por fora desse vídeo, tem muitas notícias e é claro, se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e a sua opinião aqui nos comentários, o que você vem achando dessa atual gestão do Jorge Salgado, Alexandre Pássaro, essa atual diretoria que está dentro do clube. Deixa a sua opinião aqui embaixo, como eu venho fazendo nos últimos vídeos, vou responder a todos. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Amanhã teremos um jogo importantíssimo para o Vasco aí nessa atual temporada. Há aí dificuldades, é claro, com relação a uma classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco nesse atual momento se encontra em quinto colocado da tabela do Carioca, né? O Fluminense em quarto com 16, o Vasco em quinto com 13 e a Portuguesa em terceiro com 17. O Vasco depende aí do tropeço, né? Tanto do Fluminense quanto da Portuguesa para buscar essa classificação. Teremos clássico hoje entre Fluminense e Botafogo, temos que torcer aí para o tropeço do Fluminense e também torcer para que amanhã, infelizmente, nosso rival possa ganhar a Portuguesa para que o Vasco se classifique e jogue, quem sabe, as semifinais do Campeonato Carioca. Eu quero, é claro, que o Vasco jogue essa competição, né? Dispute esse título. O nosso time é limitado, o nosso elenco é limitado, mas temos que brigar. Somos Vasco da Gama, o Vasco é gigante e sempre que entra para uma competição tem que entrar com o objetivo da vitória e não pode ser diferente no Campeonato Carioca. E eu quero ainda esse ano jogar de novo contra o nosso maior rival. Eu quero pegar o Flamengo mais uma vez em alguma competição e seria muito gostoso pegar o Flamengo numa final e poder vencer a partida. Então é claro, temos que torcer sim para que o Vasco se classifique, temos que torcer para que o Vasco ganhe amanhã o Boa Vista e ganhe o último jogo também contra o Nova Iguaçu, para quem sabe ter uma final aí do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo. Imagina, é claro, temos todas as limitações, mas sendo campeão aí em cima do nosso maior rival e calando de certa forma toda essa torcida aí do Flamengo. Além, né, claro, da importância desse jogo, como vocês já estão cientes, de Vasco e Boa Vista, um jogo que depende da vitória do Vasco para uma possível chance de classificação, tem outras coisas envolvidas. Tem ali a estreia, né, do Vanderlei como goleiro do Vasco da Gama. Muito provavelmente o Vanderlei vai agarrar, já está relacionado para a partida. A inscrição no BID já foi constada, né? Também a sua situação na Ferdi já está regularizada, ou seja, pode estrear e tem tudo para ser o número 1 do gol do Vasco no domingo contra a equipe do Boa Vista. Um grande goleiro, teve destaque aí no Santos, no Grêmio, já sabemos da qualidade, da competência aí, né, desse novo reforço do Vasco da Gama e é claro, queremos ver ele dentro de campo agarrando com a camisa do Gigante da Colina e no domingo pode ser a primeira vez. O Rômulo ainda não vai poder jogar, não está relacionado, não está liberado nem pelo departamento médico em relação às suas condições físicas por conta de ritmo e também ainda não está regularizado ali pela Ferdi para poder estrear no Campeonato Carioca. Quem sabe no último jogo aí da rodada, que vai ser sem ser, né, amanhã no outro final de semana, o Rômulo pode sim estrear aí e fazer o seu primeiro jogo com a camisa do Gigante da Colina. Inclusive, tivemos notícias aí que o Rômulo veio, né, para o Vasco da Gama, teve propostas aí do Japão, um salário 6 vezes maior, e mesmo o Rômulo já estando fechado com o Vasco, esse mesmo clube do Japão ainda tentou levar o Rômulo para vestir a camisa lá do Japão, né? A gente vê então a qualidade do atleta,
um jogador muito bom, realmente vem se destacando, pelo menos lá no futebol chinês, teve uma grande passagem pelo clube aonde ele estava e, na opinião aí de muitos torcedores e até mesmo de muitas pessoas de dentro do clube, jornalistas, foi um excelente reforço para o Vasco. Mas volto a repetir o que eu venho falando nos meus últimos vídeos. Não vai ser fácil tomar a vaga da titularidade. O André e o Galarza estão jogando bem, encaixaram na volância do Vasco e não vai ser fácil. Um cara que chegou agora, é claro, foi campeão pela Copa do Brasil com o Vasco, tem identificação com o clube, tem identificação com o torcedor, mas vai ser muito difícil tomar a vaga de titular desses dois jogadores da base do Vasco, que vem fazendo excelentes partidas aí com a camisa do Gigante da Colina, né, rapaziada? E além de todos esses fatores, tem mais um fator que é relacionado a reforço. O Jean Vitor, lateral esquerdo aí do Boa Vista, vem se destacando nas partidas, né, em que jogou esse ano com a camisa do Verdão, um grande jogador, um lateral esquerdo que teve passagem no ano passado pelo Paraná, na última temporada. O Paraná, infelizmente, foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Jean Vitor estava lá, atuando com a camisa do Paraná, porém, segundo notícias vindo diretas de lá, né, diretas de torcedores do clube, falaram que o Jean Vitor foi o grande destaque da temporada, chegava muito bem ao ataque, apoiava muito bem, era um exímio batedor de faltas e seria um excelente reforço para o Vasco da Gama. O Vasco que busca ainda no mercado um lateral esquerdo para ser reserva do Vasco. O Vasco atualmente não tem. Os únicos jogadores que poderiam jogar naquela função são o Riquelme e o MT. O MT está atualmente machucado e o Riquelme, segundo aí a diretoria, a comissão técnica, ainda é muito franzino, ainda não tem corpo para ter condições de disputar uma Série B, um torneio nacional pela equipe profissional. Então tem que aguardar, o Vasco busca a fundo um lateral esquerdo e o Jean Vitor é a grande oportunidade de negociação e a esperar. A partida de amanhã contra o Boa Vista vai ser fundamental para o atleta, para quem sabe, se fizer uma boa atuação, vestir a camisa do Vasco aí para a próxima temporada. Mas vamos seguir, né, rapaziada, que ainda temos muitas novidades aí no vídeo de hoje. E eu quero falar agora com relação ao plano de sócios. A gente sabe muito bem que o momento do Vasco não é fácil. Eu falo tanto, né, com relação à associação, mas falo também com relação à política. A gente sabe os problemas que tiveram aí, a gente não precisa se omitir, a gente não precisa se esconder. Foi uma realidade o que aconteceu. Foi sim uma falta de respeito com o torcedor. O meu ponto aqui não é falar se é certo ou se é errado. Acredito que nesse atual momento cada torcedor vascaíno tem aí a sua opinião, tem o seu posicionamento e cabe agora a nós, torcedores vascaínos, olharmos um para o outro e saber respeitar o posicionamento de cada um. Então volto a repetir, eu tenho o meu posicionamento, você tem o seu posicionamento, acredito que quem me segue desde o início do canal sabe muito bem do que eu estou falando, mas cabe a nós nesse momento respeitar o torcedor e fazer com que a torcida não fique mais dividida do que já está. Então eu venho aqui sim falar sobre o plano de sócios do Vasco da Gama. Como o meu objetivo aqui é noticiar, passar informações e trazer aí todas as novidades para você, torcedor, independente se eu estou do lado A, lado B ou lado C, o meu lado correto é o lado do Vasco da Gama. Então, como eu tenho que trazer notícias, eu venho aqui falar sobre o plano do sócio torcedor. Essa atual diretoria, né, que foi sim muito criticada e ainda vem sendo muito criticada por diversas atitudes relacionadas tanto ao futebol quanto ao processo eleitoral, lançou um novo plano de sócios. O plano de sócios do Vasco da Gama, que já foi o maior do Brasil, já batendo 179 mil sócios torcedores, sendo um dos 10 maiores do mundo, está atualmente com apenas 75 mil, em decadência total. E essa diretoria viu isso e também sabe que o torcedor é uma grande fonte de renda financeira para o Vasco da Gama. É um retorno absurdo. O Vasco bate recorde de camisa, bate recorde de sócio torcedor, constrói o CT com seu próprio dinheiro. Então sim, a torcida do Vasco é uma torcida apaixonada e se depender de nós torcedores, nós sozinhos, nós conseguimos reerguer o clube. E essa diretoria, acredito que a do Campelo também percebeu isso. Então, por conta dessa preocupação e tentar trazer o torcedor para perto, lançou aí promoções no plano de sócio torcedor. A promoção é referente à seguinte maneira: o primeiro mês será grátis para todos os tipos de planos. A gente tem diversas categorias, tem os camisas negras, tem o plano, acredito que o plano gigante, tem diversos planos e, é claro, tem uma assinatura e cada plano é referente a um valor mensal. E o Vasco deu essa promoção. Então, caso você queira assinar, né, aí pela primeira vez o plano de sócio torcedor, o primeiro mês sai de graça. Você não precisa pagar nada, um grande desconto aí da atual diretoria do Vasco da Gama. E além disso, também lançou um outro desconto que é do plano Camisas Negras. O plano mensal vale aí R$ 7,90 por mês, porém está saindo por apenas R$ 3,10.
Então vale a pena. Se você é torcedor, se você não concorda, né? Claro, volto a repetir, temos que respeitar. Cada torcedor tem o seu posicionamento de querer ali um boicote ao Vasco em relação a não se associar, tirar a associação. E outros querem se associar para tentar ajudar o clube. Então se você faz parte, né, desse tipo de torcedor, se você é o torcedor que quer se associar, vale a pena uma boa promoção. E volto a repetir, meu trabalho aqui é noticiar a todos vocês torcedores, eu não estou fazendo nada além disso. Temos que falar de Vasco, isso daqui é uma notícia muito importante para grande parte do torcedor vascaíno, que tem que ter orgulho sim, independente se é errado ou certo, de ter uma carteirinha ali com o seu nome e, é claro, falar, eu sou sócio do Gigante da Colina. Mas vamos seguir, né, rapaziada? E para encerrar o vídeo, falar, acredito que a grande novidade aí dessa semana, depois do Alex Teixeira, depois da vitória também sobre a equipe do Flamengo, foi com relação ao possível retorno do Dedé. O Dedé é um antigo conhecido do torcedor vascaíno, acredito que um jogador que marcou muito, né, uma era do Vasco da Gama, aquele período em 2011 que o Vasco foi avassalador, ganhou a Copa do Brasil, disputou o título brasileiro, disputou também a final do Campeonato Carioca contra o nosso maior rival, não ganhou por pouco, e a gente sabe muito bem por alguns erros de arbitragem ali naquela partida, né, puxão na camisa do Diego Souza. Acredito que todo torcedor vascaíno sabe disso, mas enfim, a gente já se acostumou infelizmente com essas coisas que acontecem aí nesses clássicos entre Vasco e Flamengo. Mas vamos lá, né, rapaziada, seguir. Dedé. E nessa semana foi muito comentado sobre um possível retorno do Dedé. Dedé, para quem não sabe, se encontra aqui no Rio de Janeiro, treinando de forma particular com seu personal trainer, vem treinando firme, tá numa pegada muito boa, emagreceu, ele tava com uma lesão no joelho, está há mais de um ano sem atuar por equipe nenhuma de maneira profissional. Então é claro, o jogador quer voltar a jogar, ele já tem mais de 30 anos, mas é um grande jogador. Com a camisa do Vasco chegou inclusive a ser convocado para a seleção brasileira, com a camisa do Cruzeiro disputou Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão mineiro. Acredito sim que da era moderna do Cruzeiro e do Vasco são um dos grandes ídolos. Infelizmente, o contrato dele não vai ser renovado, ele está com problemas na justiça com o Cruzeiro, mas o Cruzeiro ali, segundo notícias, não conta mais com o Dedé. Caso ele se recupere, vai ser somente assinar a rescisão e procurar outro clube para o jogador. Então, tecnicamente, resumidamente, o Dedé está sem clube atualmente, ele está tratando da sua lesão. Segundo notícias vindas do seu próprio empresário, o Dedé aí está precisando de 3 a 4 semanas para se recuperar 100%. E após esse período, aí sim, que o Dedé vai começar a procurar algum clube, vai atrás de novos clubes e também de um processo de reconstrução da sua carreira. Essas foram as mensagens passadas pelo advogado do empresário do atleta, aliás. E o Vasco entrou nessa jogada. O Vasco ali procura um zagueiro, sabemos muito bem disso. Eu venho falando aí há semanas sobre o Vasco estar ainda atrás de um novo reforço para o sistema defensivo. Trouxe o Hernando, mas quer trazer mais um jogador. E o Dedé, pelo que a gente tem visto com relação a contratações, seria o jogador ideal para esse reforço. Um jogador maduro, um jogador que está em decadência na carreira, que precisa passar por um processo de reconstrução na carreira. Também é um jogador aí que tem identificação com o clube, da mesma maneira que o Rômulo, e o Vasco vê, sim, com grandes oportunidades, por todos esses motivos, uma possível volta do Dedé. E além disso tudo, também tem o engajamento. O Dedé tem ali o amor do torcedor vascaíno, pelo menos de grande parte, é claro. Os torcedores sentem muita raiva por alguns pronunciamentos do atleta aí em algumas entrevistas, mas a gente sabe muito bem que ele foi um jogador que marcou uma era no clube e acredito sim que seria um grande reforço para o Vasco da Gama. Então, rapaziada, o Dedé está se recuperando, o Vasco tentou entrar em contato com ele, conversas muito fracas, muito no início ainda, nada oficial, mas o Vasco tem interesse, isso é fato. O Vasco tem interesse, o Dedé, pelo seu próprio empresário, tem um carinho absurdo pelo Vasco da Gama e pode, rapaziada, pintar essa aí negociação, até porque o Vasco tem noção do engajamento que ele traria para o torcedor, para os sócios que ele traria para o Vasco da Gama e também para a aproximação do torcedor e dessa atual diretoria. A negociação e a contratação do Dedé seria de suma importância. Mas volto a repetir, só para trazer aí o resumo de tudo que eu disse. O Vasco acha no Dedé uma boa contratação, mas no momento ainda não há nada. Temos que aguardar, o torcedor vascaíno sem dúvida está muito ansioso, o Vasco fez ali aquela brincadeira através de suas redes sociais, do Instagram, colocando 26% e um emoji de olhinho. A gente sabe que ali não foi à toa, a gente sabe que a direção vascaína no geral sabe muito bem que o torcedor quer muito o Dedé, então há alguma coisa se enrolando e pode ser que nos próximos meses, quem sabe após a recuperação completa do atleta, a gente veja o Dedé vestir a camisa do Gigante da Colina. Mas deixa aí, rapaziada, a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha do possível retorno do Dedé vestindo
a camisa do Vasco da Gama. Deixe a sua opinião e, é claro, como eu sempre venho fazendo, vou responder a todos os torcedores. Mas muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Faltam menos de 300 para bater os 30 mil inscritos. Eu preciso muito da sua ajuda. Também compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, tenham uma ótima tarde, um ótimo sábado com a família de vocês, fiquem com Deus, amanhã é dia de Vasco e como eu sempre falo aqui, é claro, saudações vascaínas!